Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão. Fala, amigos do Portal do Gremista! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje com a presença do nosso grande craque da voz e da narração, grande Rafael da Rosa, que hoje vai estar aqui, né, brilhantemente, trazendo sua opinião sobre o caso Ferreirinha e a direção do Grêmio. Rafa, meu querido, prazer estar contigo aqui para gravar esse vídeo. Cara, Ferreirinha, na minha humilde opinião, é um dos jogadores mais brilhantes, né, do nosso tricolor, mas vive com essa função de lesão. Neste ano, infelizmente, jogou muito pouco, né, Rafa? E aí, pra botar uma cerejinha nessa polêmica toda, nesse bolo aí, meu querido, o que acontece? Na terça-feira, a direção do Grêmio emitiu uma nota, né, mostrando um certo descontentamento, né, enfim, por ele estar fazendo um tratamento alternativo, né, fora do DM do Grêmio. A gente sabe, né, Rafa, que o DM do Grêmio tem todos esses problemas. Se eu for lembrar do Gabriel, zagueiro que veio lá do Lajadense, o Léo Gomes, né, que também era um lateral muito promissor, enfim, outros atletas, né, que não conseguiram ter uma sequência. E aí, Rafa, a tua opinião sobre esse caso aí, essa polêmica de Ferreirinha e a direção do Grêmio, meu querido? Tudo bom, Marrone? Obrigado pelo convite, cara. Sempre um prazer falar contigo aqui no portal, em todos os outros espaços. Cara, sobre o Ferreira e o Grêmio, essa relação ela nunca foi boa, né? Ela nunca foi uma relação... não é nem de paz que eu quero dizer, mas eu quero dizer do mínimo aceitável. Ela nunca foi isso, né? O Grêmio já teve outros problemas com outros atletas, com outros empresários, né? Com outro staff, mas nunca do jeito que tá tendo com o Ferreira e com o Pablo, né? Que é o seu empresário. Dito isso, tem a situação do DM do Grêmio, que aí é outra coisa completamente diferente. Se o Grêmio nunca teve uma relação muito boa com o Pablo, a relação do DM do Grêmio com seus atletas, ela é muito nebulosa. Muito nebulosa, por quê? Porque a gente não sabe nada do que acontece no DM do Grêmio. O Grêmio não divulga, o Grêmio não coloca pro torcedor o que acontece lá dentro. O médico do Grêmio, olha, é raríssimo quando ele fala, né? Então a gente não sabe a situação. Léo Gomes, a gente não sabe o que acontece com o Léo Gomes. O Gabriel, a gente só foi descobrir quando ele encerrou a carreira. O Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, que pouca gente sabe também, ele parou de jogar porque ele entrou no DM do Grêmio e ele simplesmente não conseguiu sair mais de lá. Verdade. Aquilo ali é um buraco negro, a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? E aí vem essa coisa, esse caso do Ferreira. Ferreira alegou dores no fim de março. Isso. Pro DM do Grêmio, e isso o Pablo disse, né, o empresário, que ele e o Ferreira foram até a direção do Grêmio, até a comissão técnica do Grêmio, e disseram, o Ferreira tá com dor. Beleza, o departamento médico do Grêmio pegou o Ferreira, fez exames, não constatou lesão. Perfeito, não constatou lesão, mas o Ferreira treinava e sentia dor, treinava e sentia dor, treinava e sentia dor. Uma hora ele disse, não vou mais, chega, não tem como, tô com dor, eu vou fazer outra coisa. E aí ele foi atrás de um outro especialista fora do clube. Né? Isso não é indicado em clube algum, né, Marrone? A gente sabe que isso não é praxe num clube do tamanho do Real Madrid, do tamanho do Grêmio ou do tamanho do Igrejinha. Isso não é praxe, isso é o clube quem encaminha, né? Exatamente. Enfim, o Pablo e o Ferreira decidiram ir por um outro caminho e foram atrás e descobriram uma lesão, que eu até nem sei o nome da lesão, o que foi feito, o que não foi feito, qual o procedimento, qual que não é. Vou te dizer qual é, até tá no nosso canal lá do Portal do Grêmista dos Meninos, que era uma matéria muito bem feita, abração pra eles, é hérnia inguinal, tem um nome estranho, hérnia inguinal que foi diagnosticado. Talvez seja, não sei se uma doença muito severa, enfim, mas que requer, né, todo cuidado, né, e como tu falou, é um buraco negro esse DM, né, meu querido? E é difícil, né, Marrone? Porque se tu não tem uma transparência mínima que seja dos departamentos do clube com o torcedor, fica difícil da gente saber. Eu tô com a nota aberta aqui, a nota que foi divulgada pelo Grêmio. Se tu me permite, eu quero ler ela rapidinho, tá? Ela é bem curtinha. Não, eu quero que fale. Beleza, ela foi divulgada ontem, dia 10, às 3h18 da tarde.
tá? E diz assim, Grêmio informa procedimento adotado pelo DM no caso Ferreira. Nota. O Grêmio Futebol Porto Alegrense, por meio de seu departamento médico, esclarece que não adota em seu corpo técnico de trabalho e ou atletas profissionais terapias experimentais. E aí, entre parênteses, está PRP e células-tronco. Vírgula, em conformidade com resoluções do Conselho Federal de Medicina acerca de tal prática. O clube orienta os seus profissionais nesse sentido, porém, respeita o direito individual de escolha dos pacientes, monitorando-os permanentemente. Em relação ao atleta Ferreira, a evolução do quadro clínico nos últimos dias levou à realização de novos exames de imagem, que detectaram a presença de hérnia inguinal direita, com necessidade de correção cirúrgica. O Grêmio comunica ainda a inexistência de tal situação em qualquer das avaliações por imagens anteriores e ou procedimentos clínicos internos aos quais o atleta tenha submetido-se com tratamento conservador. A informação sobre prazo de recuperação e retorno às atividades serão comunicadas posteriormente, tá? Essa é a nota do Grêmio. É o Grêmio se eximindo de qualquer coisa, né, Marrone? Verdade. É o Grêmio dizendo, ó, a gente fez o que pôde, nenhum exame de imagem anterior apontou alguma coisa, mas agora apontou, né? E aí, o Grêmio se exime dessa coisa do tratamento com células-tronco e tal, porque isso não é regulamentado ou está em processo de regulamentação ainda pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não sei bem como é que funciona essa parte, tá? Mas o que eu quero dizer do departamento médico do Grêmio, e aí eu acho que eu encerro essa minha parte aqui, né, para falar sobre o DM do Grêmio, Marrone, que é o seguinte. Ontem, para quem acompanhou o Papo Tricolor, eu fiz mais um desabafo do que qualquer outra coisa ontem à noite, né? Que foi a gente falando do que acontece com o Grêmio, do que o Grêmio tá sendo gerido pelas mesmas famílias e pessoas há muito tempo e tal. Só que essa gestão, ela tem um problema maior do que isso, Marrone. E eu vou te trazer qual é. Sabe quem é o médico do Grêmio? Quem foi o médico do Grêmio que se pronunciou no caso Ferreira? Quem é? É um cara chamado Ciro Simone. Do PDT, né? É político. E o Ciro Simone, ele é ninguém mais, ninguém menos que o presidente do PDT no Rio Grande do Sul, tá? Ele é o presidente do PDT no Rio Grande do Sul. PDT que é o partido do Romildo Bolzan Júnior. Presidente, exatamente. Tá? O Grêmio, além dele estar loteado de pessoas que não entendem nada ou quase nada de futebol, ele tá loteado partidariamente. Porque, por melhor profissional, eu não tô botando em xeque o profissionalismo do Ciro Simone, Exatamente. ou do Romildo Bolzan, nem o gremismo de ninguém, tá? Não cabe a mim, não cabe a ti, não cabe a ninguém fazer isso. Só que tem um negócio chamado ética e moral que precisa permear as relações, né? E aí o Romildo Bolzan, que já tá nesse imbróglio, que vai sair, porque ele vai sair candidato a governador do estado, tá? Ele vai sair. Ele simplesmente coloca o presidente do partido dele como diretor do departamento médico do Grêmio. Não sei se é esse o cargo, mas enfim, coloca ele lá dentro. É uma coisa de se preservar, né? De preservação. Se tu tá num momento que o teu time tá rebaixado, que o teu time tá num ano dificílimo de segunda divisão, que o teu time não tem um elenco dos mais recheados, dos melhores possíveis pra subir com tranquilidade, num ano eleitoral, tu não vai trazer um cara tipo o Ciro Simone, de novo, pode ser um excelente, o maior profissional de todos, mas tu não vai trazer o Ciro Simone que tá no teu partido pra dentro do clube. Então isso deixa muitas brechas, principalmente no momento eleitoral do clube, né? Então eu acho que o Grêmio, ele é uma sucessão de erros e que acaba caindo também no departamento médico, Marrone. É verdade. Pô, Rafa praticamente falou tudo de forma muito competente e muito clara. E Rafa, até para nós encaminhar o encerramento do vídeo, eu já queria te perguntar, fugindo agora da questão, né, do DM, enfim, sobre o Ferreirinha em específico. Você acha que o Ferreirinha, né, eu como falei a minha opinião, não sei você, né, se não concordo. O Ferreirinha é um jogador muito brilhante. Eu acho que o nosso jogador, o Biel, é um jogador, até eu mexo, né, nas transmissões que eu não narro, né, quando você tá de folga, que eu digo que o Biel, até de rosto, ele tem uma semelhança com ele. E dentro de campo, né, jogando, acho que ele é bom num contra um, que nem o Ferreirinha. Não tanto como o Ferreirinha, acho que o Ferreirinha é melhor. Tem mais recursos de drible e tal, enfim. Mas acho que o Biel é um jogador que tá mais jogando pro Grêmio. E o Ferreirinha, acho que ele é muito individualista. Mas trazendo todo esse contexto, aí a minha pergunta que eu quero chegar. Você acha que o Ferreirinha, se tiver em condições e tudo mais, você acha que ainda há clima pra ele permanecer no Grêmio? Não tem clima? O que tu acha na tua avaliação, meu querido Rafa?
Quando o Ferreira renovou no ano passado, que ele renovou... ele renovou, ele foi o único jogador do elenco que teve um aumento de salário do ano passado para esse, né, mesmo do rebaixamento. Por quê? Porque o Grêmio entendia que ele seria o grande expoente nessa Série B. Ele seria o cara. O Grêmio deu a 10 pra ele, a 10 que era do Douglas Costa, né? O torcedor tão machucado com a situação do Douglas Costa. O Grêmio deu pro Ferreira a camisa 10. Só que o Ferreira, ele nunca foi unanimidade. Nunca foi unanimidade de treinador, ele nunca foi unanimidade entre os torcedores e ele nunca foi unanimidade entre a diretoria, dentro da direção. Porque se tu lembrar, ele fica no Grêmio, mas ele quase sai. Ele quase vai pro Atlanta dos Estados Unidos, ele não vai porque o Atlanta não quis pagar lá a multa que tinha no momento, né? E aí ele volta pro Grêmio e acaba jogando. Só que ele nunca foi unanimidade. E ele não é unanimidade nesse momento. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho ele, assim, ó, bom jogador, tá? Bom só. Só. E eu costumo dizer que Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP e Ferreira, pra mim, o Ferreira é o pior dos 4. Tá? É o pior dos 4. Pra mim, o Ferreira, ele é muito individualista. Muito. Mais até do que o Everton. Porque o Everton, ele era individualista, mas ele acertava. E o Ferreira, ele erra muito. Então, ele é muito individualista. Ele peca, pra mim, demais na finalização da jogada. Também acho. O que ele tem bom de drible, que ele é bom, né? 1 contra 1, eu mexo. Mas ele peca em finalização, né? Que é a primordial de um ponta também, né, Rafa? Exato, exato. Tem que fazer gol, é o que eu critico. A coisa que o pessoal brinca, né? Que eu tenho o ranço do Alisson. Mas pra mim, o principal ranço que eu tenho do Alisson é isso. Ele não consegue finalizar uma jogada. Ele não conseguia finalizar uma jogada. Né? Então, pra mim, esse era o principal. E o Ferreira tem isso também, ele tem muita dificuldade de finalizar a jogada. Mas o principal pra mim é individualista e ele some dentro do jogo. Some dentro do jogo. E isso pra uma Série B é muito difícil. É muito difícil, porque a gente vê o Biel, por exemplo. Ele não é tão bom tecnicamente quanto o Ferreira, só que ele é muito mais voluntarioso do que o Ferreira. Tá com vontade. Ele é muito... exato, não falta vontade em momento algum pro Biel. E pro Ferreira, às vezes, parece isso. Marrone, eu vou dizer o seguinte, eu perguntei ontem, no final do Papo Tricolor, eu fiz uma pergunta e até falei, você não precisa nem responder, tá? Mas eu quero deixar essa pergunta no ar até pro torcedor. Claro. O Ferreira vai fazer tanta falta assim? Porque agora ele vai ficar um tempão parado, né? Porque essa cirurgia ele vai ficar 2 semanas de cama. Não é nem que ele vai ficar em repouso, ele vai ficar 2 semanas de cama. Ele não vai fazer exercício algum em 2 semanas. Isso para um atleta de alto rendimento é muito tempo. Muito tempo, né? Então a gente vai ver o Ferreira voltar mesmo 2 meses, 2 meses e meio, tá? Isso aí já vai estar na janela, e eu acho que o Grêmio vai acabar liberando o Ferreira na janela, tá? Eu não acho ele tão imprescindível assim, acho até que se o Roger arrumar um esquema onde consiga jogar pelas 2 pontas, facilita também o trabalho, porque senão se tem o Ferreira, o Grêmio vai jogar pro lado esquerdo, né? Vai acabar jogando pro lado esquerdo, e aí vai ficar mais fácil de marcar o Grêmio. Então eu acho que ele não é tão indispensável assim, tá Rony? Também acho. E agora com o Biel, então, menos saudade o torcedor vai ter dele, né, Rafa? Eu acredito. Eu também acho. Porque o Biel, eu gosto do Biel, tá? Porque ele é mais voluntarioso, ele sabe a hora de dar o passe, em vez de tentar ir pra mais um drible ou pra jogada individual. É claro que ele vai pecar, é claro que ele vai errar, ele é jovem, ele tá chegando agora no clube, mas eu gosto, eu prefiro que se dê uma sequência pro Biel do que se insista muito mais tempo no Ferreira. Também acho. Espero que a direção faça isso, nos escute. Rafa, pô, cara, obrigado mesmo, de coração, viu, meu irmão? Pô, sabe que eu sou um cara que te admiro muito, muito obrigado pela tua participação. E vamos lá, vamos gravar mais vídeos aqui pro Portal do Gremista, tamo junto, viu? Valeu, Marrone, é só me convidar, cara, prazer falar contigo, gosto muito de conversar contigo, então é só me convidar que a gente chega aí pra bater um papo do Grêmio, né, cara, porque... esse time eu não sei o que ele vai fazer com a gente até o final do ano, Marrone. Nem me fala. Vai ser muito estresse até lá. Tá louco, cara. Valeu, galera. Deixa o like aí, viu, nesse vídeo meu e do Rafa, falando do Ferreirinha e essa relação turbulenta, né, conturbada de Ferreira com a direção do Grêmio, departamento médico.